Estamos entrando. Vamos entrar agora no ar. Já está carregando aqui. Começando mais um Jornal das 7 do DCM, seu jornal de giro de notícias agora no final da tarde. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e colaborador do site. Eu estou aqui com o titular do programa, o jornalista e o meu editor, Joaquim de Carvalho. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, Pedro. Boa noite para você, boa noite a toda esta progressista comunidade, esta guerreira comunidade do DCM. Uma satisfação contar com você aqui nesta semana, aqui neste dia, aqui nesta quinta-feira. Agora, toda quinta-feira faremos juntos esse programa, não é isso, Pedro? É isso mesmo, Joaquim. Inclusive, a gente está com uma notícia muito quente sobre o STF, a gente vai comentar sobre ela. Antes, eu queria fazer aquele pedido especial para o pessoal, para a gente aumentar o nosso alcance. Pedir primeiro que vocês se inscrevam aqui no canal, se vocês não ativaram para receber todas as notificações, tem que dar uma ticada especial para vocês receberem as notificações. Eu peço, se você recebeu a notificação, comenta aqui dizendo que você recebeu a notificação. Se teve algum problema, fala para a gente saber como é que está funcionando o YouTube. Dá o seu like também, espalhe essa live nos grupos de WhatsApp, que é importante para a gente combater fake news e para as pessoas acompanharem tudo que está acontecendo aqui. Quero desejar boa tarde para Meri Flor, Lula livre, Edneuza Nels, Lula livre já. O pessoal já está entrando aqui, Joaquim, para interagir conosco. E como é que está o placar do STF, Joaquim? Pois é, essa é a boa notícia, então, que vou dar a todos, é que hoje, vou tirar aqui, deixa eu desconectar aqui o celular, colocar no modo avião. Hoje o STF, numa sessão histórica, que é histórica, decidiu que a sentença, anulou mais uma sentença do Sérgio Moro e decidiu que a condenação, muitas das condenações da Lava Jato, elas não são válidas, porque elas atropelaram um princípio elementar do direito, que é quem é acusado tem sempre a última palavra. Quando você é acusado de alguma coisa, você tem que saber do que é acusado e você tem que ter o direito pleno de se defender das provas apresentadas, dos fatos atribuídos a você e da conduta criminosa, da conduta supostamente criminosa que lhe é atribuída. Então, esse é o princípio. Isto é assim no direito não só aqui no Brasil, assegurado pela Constituição, pelo Código de Processo Penal, mas em todo o mundo civilizado. Como é que você vai se defender se você não souber quais são os fatos que são atribuídos a você? Como é que você vai se defender se você não souber que provas foram apresentadas e que argumentos estão sendo apresentados? Isso é um princípio elementar que a Lava Jato, Sérgio Moro, desrespeitou, inclusive no caso do Lula, aí no caso do sítio de Atibaia, e aí não foi só aí não foi o Sérgio Moro, foi todo um processo conduzido pelo Sérgio Moro e a sentença foi dada pelo Gabriela Hard. E agora, esta decisão do Supremo abre caminho para o Brasil retomar os princípios constitucionais, retomar a Constituição de 88. Por isso que eu digo, e eu disse, esta é uma sessão histórica. Nós já tínhamos anunciado ontem, já escrevemos sobre isso, falamos sobre isso ontem na live, que a tendência do STF é justamente enquadrar a Lava Jato. E não é para acabar com o combate à corrupção, não. É para restabelecer o direito. As pessoas têm, numa democracia, você tem que ter o direito de se defender. E você tem regras para isso. Você não pode inventar regras a partir de um determinado caso. E hoje, viu, Pedro, é um contraponto a uma das decisões mais vergonhosas da história do direito no Brasil, que foi um julgamento que foi no HC apresentado pelo Lula, no TRF4, em que lá se entendeu que o Moro, de fato, atravessava o sinal vermelho, mas o TRF4 não quis conter o Moro e disse que o Moro conduzia um processo extraordinário e que, portanto, um processo extraordinário, uma operação extraordinária, exigia inovações, exigia um entendimento diferente. Ora, o que é isso se não um tribunal de exceção? Isto é, existe um direito no Brasil que vale para todo mundo, mas no caso da Lava Jato, o direito era outro.
era o direito penal de Curitiba, como disse mais de uma vez o Gilmar Mendes. Eu acho que uma definição perfeita. O direito penal de Curitiba foi, portanto, derrotado, porque era uma excrescência. Não existe direito penal de Curitiba, existe o direito penal do Brasil. E esse direito penal do Brasil, ele foi consagrado por leis, ele foi consagrado, sobretudo, pela Constituição. O Gilmar, por exemplo, eu estou falando com você e estou prestando atenção do que o Gilmar está falando agora. O voto do Gilmar é muito bom, porque é a garantia constitucional. E agora, não venham os outros dizerem, né, como Barroso, do STF, que era preciso ter um entendimento meio elástico para não jogar na lata do lixo a Lava Jato. Ninguém está falando para jogar a Lava Jato na lata do lixo. Ninguém está falando isso. O que está falando é que a Lava Jato, assim como qualquer juiz, qualquer policial militar, qualquer procurador, qualquer advogado, qualquer pessoa tem que pautar a sua atuação sob o império da lei. É ela que diz o que nós devemos fazer. Eu gosto de lembrar, né, que o Lula foi condenado, no caso do triplex, por fatos indeterminados. Ora, por fatos indeterminados, Pedro, ouvintes, os amigos aqui do DCM, você pode ser condenado, eu posso, qualquer pessoa pode ser condenado por qualquer coisa, porque você não sabe o que você pode ou não fazer, porque vai depender de como o juiz entender, e ele pode dizer, não, eu condeno você, mas o que eu fiz? Aí, foi o caso que a defesa do Lula perguntou, são fatos indeterminados, um conjunto de fatos. Ilações, portanto, seriam indícios. É porque eu quero te condenar. E isto acabou hoje. Quer dizer, hoje o Supremo está dizendo as sentenças da Lava Jato, a sentença que não obedeceu à lei, vai ser anulada, e ponto final. E tem que ser anulada. Agora, isso não quer dizer que vai acabar com o combate à corrupção de jeito nenhum, até porque o combate à corrupção já vinha sendo feito no Brasil, continuará sendo feito, tem que ser feito, e aquele que hoje foi o maior punido pela Lava Jato por ser líder, um líder popular, por ser um símbolo, que é o Lula, ele que deu muitos instrumentos para que a justiça combata a corrupção. A transparência no governo dele foi exemplar, o respeito à decisão, não, à vontade da corporação, do Ministério Público, para nomear um procurador-geral. A legislação, por exemplo, das delações, foi aprovada do governo da Dilma Rousseff, foi sancionada por ela, a lei das delações, da colaboração. Então, ninguém, nem quem foi punido, que é o caso do Lula, injustamente punido, tem que sempre dizer isso, nunca se quis evitar o combate à corrupção. Ninguém. Sempre se lutou, sempre se trabalhou para que houvesse o combate à corrupção. Agora, o que a Lava Jato fez? A Lava Jato foi uma organização de empoderamento dos próprios membros da Lava Jato e uma organização que abriu caminho para que o Bolsonaro assumisse e levou com ele o responsável por tudo isso, que é o Sérgio Moro, está lá governando o Brasil. E ele, no caso concreto que foi analisado hoje, ele ignorou o direito que o réu tem de ser o último a falar, de se defender. Primeiro eu sei, olha, você está me acusando? Tá bom. Do que você me acusa? Eu te acuso disso, disso, disso. Eu preciso saber, então, do que você está me acusando. Aí eu vou dizer, olha, não fiz isso, a prova de que eu não fiz isso está aqui, a prova de que eu não fiz isso está aqui, o argumento, olha, isso que você está me atribuindo não é crime, isso é uma ilação sua, uma convicção sua, não tem prova. Então, hoje, essa decisão do STF foi uma decisão, como eu disse, e quero reafirmar, e você pode anotar isso no caderninho, todos vocês, meus amigos, anotar, eu também vou anotar este dia 26 de setembro, uma data histórica, uma data em que a Lava Jato foi enquadrada. Demorou, porque ela já podia ter sido enquadrada muito tempo antes. Hoje, o Supremo está mostrando uma coragem que não teve 1 ano e 5 meses atrás, quando votou um habeas corpus, quando julgou um habeas corpus apresentado pelo Lula. Esse habeas corpus evitaria a prisão do Lula, esse habeas corpus mudaria a história do Brasil, nós possivelmente não teríamos o Jair Bolsonaro se o Lula não fosse preso em abril, porque naquela ocasião o Supremo já tinha maioria
para tomar uma outra decisão corajosa, que era o da presunção de inocência. Olha, eu só posso ser preso, a pessoa só pode ser presa, o Lula só pode ser preso, qualquer pessoa só pode ser presa depois da sentença transitada em julgado, exceto nos casos em que exista preventiva, exista uma medida cautelar que justifique a prisão da pessoa, um bandido perigoso, e por conta disso está ameaçando a ordem pública, está interferindo no processo da produção de provas. Aí, nesse caso, se julga. Bandido perigoso não vai ser solto, não deveria ser solto nem com aquele habeas corpus do Lula. Só que naquela ocasião a pressão foi muito mais intensa. E hoje, por que é que não tem essa pressão? Embora tenha existido, embora esteja em curso a pressão, estão em cima dos ministros, mas já não tem a mesma força que tinha antes. E por quê? Porque hoje já se sabe o que é a Lava Jato. E esse foi um trabalho, um consenso que demorou para ser construído. Nós fizemos, o DCM fez uma série, por exemplo, mais de 2 anos atrás, mostrando como que a Lava Jato tinha se transformado num instrumento de perseguição política. Então, explicando direitinho quais eram as 10 maiores ilegalidades, e já se falava naquela série, você pode acessar, tem os vídeos, tem textos e tem vídeos. Nós já falávamos naquelas séries, na verdade, os criminalistas já falavam que o direito de defesa ele tinha simplesmente sido apagado, ele não estava sendo respeitado na Lava Jato. E que isso era um problema porque já estava produzindo e produziria muitas injustiças. E, naquela ocasião, a Rosa Weber, ela cedeu à pressão, essa foi a verdade, ela cedeu e ela votou contra o habeas corpus, e por conta disso é que o Lula foi preso. Foi em abril, o Lula acabou sendo preso no dia 7 de abril, e o STF, eu acompanhei, cobri pelo DCM essa sessão, ele se reuniu no dia 5 de abril e poderia ter evitado a prisão do Lula, mas o Lula foi preso, continua preso, e eu espero agora, Pedro, amigos aqui do DCM, que esta coragem do Supremo não fique só nessa decisão. É preciso enfrentar a maior das injustiças que se cometeu na história do direito do Brasil, na nossa história, que é a prisão do Lula. E não estou falando que é só o Lula que é vítima de erro do judiciário, de abuso, não é. Existem, se você analisar vários casos, hoje, por um presídio analisar os casos, você vai ver ali vários casos de pessoas que nem deveriam estar presas, mas elas são presas, porque a justiça ela funciona muito como uma justiça de classe. Isto é, o pobre, o preto, ele não, e hoje o petista, ele não tem direito de defesa no Brasil, ele está condenado por antecipação. Isto é uma chaga no Brasil, que é uma justiça de classe, ela não dá oportunidade. Se ela acha que determinada pessoa é culpada, ela vai condenar. E todo o sistema vai se movimentar para que aquela pessoa seja condenada. E hoje, com a libertação do Lula, o que nós podemos aprender de tudo isso? O Brasil como um todo. É preciso rever os próprios sistemas de justiça, não é mudar juízes, mas fazer com que a justiça ela seja realmente um poder, que é poder, um poder que dê oportunidades iguais a todos. Não é porque você é pobre que você vai ter menos direito do que o cara que é rico tem direito a um advogado. Aí as pessoas vão dizer, não, mas o Lula tinha advogado, tinha os melhores advogados, poderia ter tido os melhores advogados, teve alguns dos melhores advogados, tem bons advogados. Não é por isso. Não é por isso. O Lula foi condenado porque a sentença do Lula já estava dada antes. Assim como no Brasil, muitas vezes ser pobre já é uma condenação. Se você, em determinadas situações, se você for alcançado pelo sistema, você vai ser condenado e muitas vezes não vai mais deixar a prisão nunca mais. Vai ficar lá, sai e volta, e vai ficar marcado para sempre. A nossa justiça é assim. A nossa justiça ela não olha, lamentavelmente, para o processo, para o conteúdo, para as provas. Ela olha para o réu, ela olha a cara da pessoa.
E se ela achar que aquela pessoa ela tem o perfil de um condenado, do que ela entende que deve ser o condenado, ela vai condenar. E não importam os fatos. São muitos os casos, né, desse tipo, e eu acho que agora o Supremo, com a Lava Jato desmascarada, um trabalho que foi muito intenso, eu acho que foi importante também, e muito importante, os diálogos que foram revelados agora pela Vaza Jato, porque mostrou, quer dizer, você Inclusive ouviu diálogos recentes com Barroso, né, Joaquim? Importante exatamente, ressaltar. exatamente, você ouviu o que as pessoas estão dizendo, o conluio, inclusive tramando o Barroso com o Deltan Dallagnol, tramando para escolher um relator. Este é um outro princípio básico, que é o seguinte, no direito, o juiz não pode escolher quem vai julgar, nem o réu pode escolher quem vai ser o seu juiz. O que define quem vai ser o juiz é a lei, é o princípio do juízo natural. A lei já diz quem vai ser julgado. Por exemplo, o Lula não deveria nunca ter sido julgado por Curitiba, jamais, porque o triplex não tem nenhuma relação com a Petrobras, o triplex não fica na área de jurisdição do Moro, territorialmente, assim como o sítio de Atibaia. O caso só foi para lá porque tinha um movimento que visava tirar o PT do governo. Não só o PT, eu diria que esse governo popular, esse projeto popular do governo, tinha que tirar. São as pessoas que foram derrotadas na eleição, nas várias eleições, 2002, 2006, 2010, 2014, que queriam voltar ao poder. E, para isso, tinham que, primeiro, tirar a Dilma, mas a Dilma foi uma etapa, e depois tinha que impedir que este projeto nacionalista, soberano, da defesa das nossas riquezas, do nosso povo, para que ele não voltasse. E, para isso, era preciso qualquer coisa, fazer qualquer coisa para tirar o Lula da disputa. E, mais do que isso, era preciso prendê-lo, porque, prendendo, se calaria a voz do principal líder popular da história do Brasil, que poderia, por exemplo, mesmo que ele não pudesse participar da eleição, disputar a eleição, deveria ter disputado, mas ainda que ele não pudesse disputar a eleição do ano passado, ele solto poderia fazer campanha, ele é ouvido, ele poderia mobilizar as pessoas, poderia mobilizar a sociedade, como ele faz desde que ele surgiu como líder sindical no ABC. Portanto, histórica esta decisão. E você lembrou bem, Pedro, que foi hoje mesmo um desses que votaram contra ou votaram a favor da Lava Jato, pelos abusos, da arbitrariedade da Lava Jato, foi justamente o Barroso. E o Barroso hoje ele não tem, eu diria assim, moral nenhuma para fazer nenhuma defesa, porque o Barroso não está pautando a sua conduta pelo rigor técnico, o rigor, aquilo que ele entende que seja a Constituição. Ele está por uma, vamos dizer assim, um entendimento, ele tem a amizade dele lá com o Deltan Dallagnol, essa amizade deve, de fato, ter pesado muito no comportamento. Ele disse em ano eleitoral que a Lava Jato era uma tropa de choque dos anseios dele. Tá isso nas mensagens. Então, exato. Olha, o que ele queria? Ele é um justiceiro, entendeu? Ele não está fazendo justiça, é um justiceiro. Eu acho que a Lava Jato é positiva, nós temos que prender esses caras, a Lava Jato está fazendo isso. Ora, isso só existe numa ditadura, né, Pedro? Só existe uma ditadura. Numa democracia, você não pode falar sobre isso, não pode falar a respeito disso. Olha, eu quero que determinada pessoa seja presa, eu quero combater determinado grupo, e aí eu vou dizer o seguinte, então eu vou torcer a lei, vou criar uma legislação própria, vou criar um entendimento próprio, porque eu acho que isso é positivo. Eu acho que, tenho certeza, que esta fase, que esta página está sendo virada, felizmente, e isto vai ser bom para o Brasil. Vai ser bom para o Brasil. E não há necessidade de ter Lava-Jato, a necessidade de ter um Ministério Público forte, atuante. Você tem a Polícia Federal, como ela vinha sendo, quando vinha correndo no governo popular, da Dilma e do Lula. A Polícia Federal é forte também, equipada, com bons salários, com independência
para trabalhar, e essa independência foi dada, eu acho que até demais, porque eu acho que quando ocorreu ou começou aquela perseguição, já era muito claro o abuso da Lava Jato. Já era muito claro. A Lava Jato nasceu com ilegalidade. Ela, logo no início, nas primeiras prisões, houve uma escuta ilegal que foi colocada na cela. Não era escuta autorizada pela justiça. Colocou lá uma escuta ilegal, que era para ouvir o que os réus estavam clandestinamente. Isso é coisa de bandido, não é de agente da lei. Naquela ocasião, já se sabia, só que eu acho que aí houve, de fato, uma fraqueza da autoridade da época, sobretudo do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que poderia ter uma atuação mais firme. Não era para impedir investigação, mas para impedir abusos, e não impediu. Tá? Lamentavelmente não impediu, e agora, depois dessa decisão, espera-se, as pessoas civilizadas deste país, eu tenho certeza que esperam que haja uma revisão, não só dessas condenações, mas de vários procedimentos que resultaram nessas condenações, que são condenações ilegais. A Globo está, viu, Pedro? O pessoal lá, os colunistas da Globo, a Globo News, estão todos esperneando, vão virar de ponta cabeça, entendeu? Vai ficar aquela bancada toda lá falando mal dos ministros do STF. Daqui a pouco teremos Merval Pereira e Eliane Cantanhede surtando. Entendeu? E você vai ter esse pessoal todo, mas eu acho que eles já são minoritários, viu? Eu acho que a sociedade já entendeu que a Lava Jato cometeu muitos abusos e um princípio, esse princípio é importante. Para combater crime, não se deve cometer crime, não se justifica. Os fins não justificam os meios. Porque se isso acontece hoje, de pessoas que eventualmente estejam aqui, pessoas que nunca tenham votado no PT, falar, mas isso é um problema do petista, que bom, é bom que eles caíram fora. Isso se volta contra todo mundo. Veja o que aconteceu lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que levou à morte um reitor, porque o reitor foi acusado injustamente no mesmo princípio da Lava Jato, que é o espetáculo. Você condena por antecipação. Agora, viu, Pedro? Está acontecendo agora. Mesmo que você pode não gostar, mas as pessoas podem não gostar. Eu mesmo tenho 200 reservas com o senador, o Fernando Bezerra, lá, que teve um gabinete da liderança, o gabinete que ele usava, da liderança do governo, que não é nem um gabinete dele, é um gabinete da liderança do governo Bolsonaro. E aí a Polícia Federal vai lá, retira alguns papéis, faz uma ação e depois já começa a vazar para conseguir uma condenação. Fala, parece que tem uma planilha meio estranha, que parece que tem doadores ocultos. Ora, o que isso prova? Não prova nada. Mas aí a Globo repercute. E aí o que acontece? Você legitima a ação da Polícia Federal, uma ação arbitrária, uma ação errada, uma ação autorizada pelo ministro Barroso. E aí você legitima a imprensa, legitima que você começa a vazar. Você já condenou o cara, você já destruiu o cara, você já destruiu a reputação da pessoa. Qual o direito que ela tem, de defesa que ela tem? É assassinato de reputação pura e simples, né? Total, o assassinato de reputação, mas não estamos falando mais só do jornalista, nós estamos falando do conluio que existe entre o jornalista, entre juízes e entre procuradores, que deveriam manter distância. A imprensa deveria cobrir os juízes. Assim, ver a atuação do juiz, não é se mancomunar com o juiz para fazer a biografia dele, como o caso que o Vladimir Neto fez, para ser amiguinho dele, para contar com os vazamentos, porque aí com vazamento eu não preciso mais fazer meu trabalho de apuração de repórter, porque o juiz me dá pronto, o procurador. Então não pode ter essa relação promíscua entre imprensa e juiz, e nem pode ter, muito menos, uma relação promíscua entre o juiz e o acusador. E olha que o Barroso tinha essa relação promíscua, e sabe-se lá por quê, né? Essa relação promíscua com o procurador de piso. Ele estava lá no Supremo orientando o procurador de piso. Isso tem que acabar. Estas pessoas são indignas do cargo que ocupa, certo?
Correto, Joaquim. Só uma informação aqui, tem alguns leitores pedindo isso nos comentários, só para dar os dados em resumo. São 2 placares. Em relação ao argumento de que os réus delatados devem falar por último do processo, são 6 votos a favor e 3 contra. Nesse caso, a maioria formada no tribunal. Em relação a recurso em discussão, apresentado pelo ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida, são 5 votos a favor e 4 contra. A diferença se deve ao voto da ministra Carmen Lúcia, que concorda que o réu delatado deve se manifestar por último, mas entende que no caso em questão não houve prejuízo quanto ao réu. Ou seja, Joaquim, reforçando a percepção que a gente já tinha nos bastidores, a Carmen mudou o entendimento. Na verdade, ela fez um voto médio. O que é que acontece? Ela já tinha votado na segunda turma a favor da anulação de uma sentença do Moro, que foi a sentença do Aldemir Bendini. Naquele caso, ela entendeu que houve prejuízo para a defesa. Neste caso, não sei por quê, porque eu não vi diferença substancial, mas ela disse que ela entendeu que não houve prejuízo. O que ela está fazendo? Ela está abrindo, só que ela está junto com a minoria, portanto, isso não vai prevalecer, mas ela está abrindo a possibilidade de se discutir caso a caso. É isso que ela está fazendo. A tese, ela é a favor, essa tese, o delatado fala por último. Só que ela está abrindo a possibilidade de as pessoas todas terem que recorrer e o Supremo julgar caso por caso. Então, foi um voto médio. Porém, ela também foi vencida, porque o Dias Toffoli, embora não tenha lido o voto dele, já adiantou como vai votar. E, portanto, você deve considerar hoje que, a favor desta arbitrariedade da Lava Jato, nós temos 3 ministros, que são aqueles de sempre, e até nós já falamos sobre isso. É o Fachin, que é o de sempre, é o Fachin, é o Barroso e é o Fux. Hoje, a bancada da Lava Jato, desta arbitrariedade, do justiçamento, dos punitivistas, está resumida a 3 ministros, num colegiado de 11. Impressionante como são os mesmos ministros que aparecem na Vaza Jato. São os mesmos. E são justamente aqueles ministros que, no diálogo, olha, bem lembrado, dos diálogos da Lava Jato, da Vaza Jato, né, desses diálogos, eles mostram que eles queriam, isso é ilegal, eles queriam interferir na escolha do relator que substituiria o Teori Zavascki. E eles diziam o seguinte, olha, o Barroso é ótimo, eles diziam isso. Eles podiam dizer, olha, o Fux também é muito bom, não tem aquela frase do próprio Moro falou, in Fux we trust, não é isso que ele falou? Isso. Então, já tem As frases são fantásticas. É fantástico. E aí você tem o Fachin e o Barroso, e aí o que diziam os lavajateiros? Não, o Fachin é bom, não é o nosso primeira opção, mas ele é bom também, queremos o Fachin. E, de fato, eles ficaram com o Fachin, eles conseguiram o Fachin, porque eles fizeram um movimento de forma que o Fachin saiu de uma turma, a primeira, foi para a segunda turma e assumiu a relatoria. E o que não deveria ter... Embora o sonho de consumo deles fosse o Barroso. Fosse o Barroso, mas eles gostaram do Fachin, e aí depois disso, não, ele já tinha tido uma conversa, na verdade, com o Fachin antes, que é um outro diálogo, em que ele conversou com o Fachin, o Deltan Dallagnol, por 40 minutos, disse que teve uma conversa com ele, e voltou lá e comunicou para os irmãos dele, né, porque são irmãos, né, porque são todos filhos do Januário, então comunicou para os irmãos dele, tive uma conversa com o Fachin, o Fachin é nosso. Que escândalo, que coisa vergonhosa, que página triste do direito brasileiro. Uma vergonha. Então, agora, a Carmen Lúcia, de qualquer forma, ela foi derrotada. Tá? Então, ela foi derrotada, o voto dela é médio, ela foi derrotada numa parte. Tá? Agora vai se discutir lá, é isso que está se discutindo, como é que vai fazer a execução dessa decisão. Mas, para isso... tem que esperar, aguardar o voto do Dias Toffoli. Eu acho muito estranho também, por que é que as pessoas, por que é que o Toffoli está esperando para divulgar o voto dele? Divulga de uma vez. Ele falou, eu já preparei, já escrevi meu voto. Ele está querendo o quê? Ele está querendo ser suscetível à pressão, algum tipo de pressão, para ajeitar a decisão dele? Eu acho isso estranho, mas
seja lá como for, ele já adiantou o voto dele, ele adiantou, falou, olha, sou a favor da tese, vou votar a favor da tese. E aí falta também o Marco Aurélio, que não votou hoje, e que eu entendo, conhecendo um pouco do Marco Aurélio, que ele também, sendo um garantista, votaria e, havendo possibilidade em outras discussões sobre a mesma matéria, dele votar e também formar ali, ajudar a formar uma maioria ainda mais expressiva. Portanto, nós temos que falar que hoje existem 8 ministros que estão dispostos a conter os abusos da Lava Jato. E não é só este abuso. Eu falo para você que não haverá restabelecimento da democracia nem da Constituição enquanto o Supremo não votar o HC da parcialidade do Moro e libertar o Lula. Até lá, nós ainda estamos com a nossa democracia assim, meia boca, assim, ou até com muito pouco democracia. Porque se a gente, contando para o exterior o que está acontecendo no Brasil, falando no exterior, eu falo, olha, o líder popular do Brasil, o maior líder popular do Brasil, está preso. Aí as pessoas falam, ele está preso por quê? Pô, ele foi acusado de corrupção. Tem prova de corrupção contra ele? Nenhuma. Bom, então nós estamos vivendo numa democracia. Nós estamos vivendo num sistema absolutamente imperfeito, cheio de falha e que agiu politicamente para manter tá, que eu estou olhando agora a notícia aqui do Moro, mas para manter o Lula preso, entendeu? Que essa foi a ideia, porque o Lula não poderia ganhar a eleição. Essa que foi a ideia. Esse projeto popular não poderia voltar ao poder. Mas eu acho que a sociedade parte da sociedade se arrepende, viu? E é por isso que não está tendo nenhuma gritaria como tinha no passado. Parte da sociedade, parte expressiva da sociedade, já entendeu que aquele movimento direitista, aquele movimento da Lava Jato, só poderia resultar num político igual ao Jair Bolsonaro. Não teria outro resultado. E isso é ruim para todos. Nós até dissemos isso no passado, falou, olha, as pessoas estão votando no Bolsonaro sem conhecer. Isso o do Bolsonaro sem conhecer, ele vai ser um desastre para o Brasil, e está sendo um desastre, está sendo uma vergonha muito grande. Né? Então, eu acho que até uma reação da sociedade, e o consenso está mudando um pouco, certo, Pedro? Temos algum comentário, Pedro? Temos sim, Joaquim, realmente é isso que está acontecendo. A gente tem um superchat aqui da Andréia Campos, de Sá, revisão das condenações ilegais. Eu quero lembrar a nossa audiência que está nos assistindo, a gente tem um sorteio na sexta-feira do livro da Laerte Visão, superchats acima de R$10, gente, para participar do sorteio. Eu estou anotando aqui os nomes para a gente não perder nessa conversa nossa. Joaquim, além dessas boas notícias do STF, muita gente perguntando, afinal de contas, o que isso vai mudar no caso do processo do Lula? Você falou sobre o sítio, mas no triplex do Guarujá, o que altera? No triplex do Guarujá, a decisão não altera. O que vai acontecer no triplex do Guarujá, que é o que pode dar liberdade ao Lula, porque o Lula está preso por conta do triplex do Guarujá, o que vai libertar o Lula é a votação do HC. Porque o Moro, que foi um juiz parcial, né, não é mais juiz, agiu com parcialidade, hoje governa o Brasil, ele ajudou a eleger esse governo e está lá governando. Ele praticamente vendeu a sentença, né? Ele deu uma sentença para que o PT não voltasse ao governo, para que não pudesse disputar a eleição, e também colaborou para que a Dilma caísse. Então, no caso do Lula, é o HC sobre a parcialidade do Moro. Este HC, tudo indica que será concedido também. E hoje, pelo voto do Celso de Mello, ele já mostrou, reafirmou a posição dele como um magistrado garantista, tá? Que garante os direitos de qualquer cidadão, não é só para o Lula. É sempre importante dizer isso. O Lula é um símbolo de toda essa injustiça, mas não é só para o Lula. A injustiça aconteceu com muito mais gente. E o Celso de Mello, ele seria aquele voto decisivo lá na segunda turma sobre o HC. Por quê? Porque no HC sobre a parcialidade do Moro, o Fachin votou contra, isto é, a favor do Moro,
A Carmen Lúcia votou junto com o Fachin. Só que a Carmen Lúcia pode até mudar o voto dela. Agora, já adiantou a posição o Gilmar Mendes, já adiantou a posição o Ricardo Lewandowski. E a dúvida é ainda o Celso de Mello. Só que hoje, com essa decisão de enquadrar a Lava Jato, ele já dá mais um sinal, ele emite mais um sinal de que ele continua sendo um magistrado garantista, e ele, que já votou no passado contra o Moro, votou num outro caso que não era nem da Lava Jato, lá atrás, ele votou num outro caso que ele queria anular a sentença do Moro por coisas que o Moro fez que não são nem 10%, não representam nem 10% do que fez no caso do Lula. E outros casos também, mas no caso do Lula, sobretudo. Então, ele deve votar, eu digo agora que ele deve votar a favor desse HC. Agora, a segunda turma tem que ter coragem de colocar em votação. O Gilmar Mendes deu uma entrevista em que ele falou que acredita que até, a entrevista ele deu ao UOL, e que ele acredita que até novembro liquida a fatura, isto é, este caso vai ser julgado. Nós estamos agora no final de setembro, o Lula não quis pedir a progressão de regime, ir para o regime semiaberto, porque ele falou, eu não quero meia liberdade, eu não quero ser considerado meio inocente, eu não quero progressão de regime, eu não quero nenhum benefício da justiça, o que eu quero é justiça. Agora, para que haja justiça, eu quero que seja reconhecida a parcialidade do Moro. Eu não fui julgado por um juiz, e até o Lula tem usado termos muito fortes, eu fui julgado por um canalha, que queria me condenar. Então, agora, o Supremo deve fazer a parte dele, julgar o HC. Até por terminar de julgar, porque este é um HC que começou a ser julgado em dezembro do ano passado. Em junho o julgamento deveria ter sido retomado, não foi. O Gilmar Mendes não reapresentou, essa é a verdade, que ele é o vistor desse processo. Ele pediu vista, né? Ele é o vistor. Ele tem que recolocar o processo, ele tem que recolocar a ação para que seja julgado. E ele acredita, e ele disse na entrevista, como falei, que isto deve ser liquidado em outubro, novembro. Eu acho que o Supremo deveria aproveitar agora essa onda e já colocar na semana que vem em julgamento o HC do Moro e já dar uma boa notícia para o Brasil e aí libertar o Lula, porque, Pedro, você imagina a festa que não vai ser nesse país, não? Vai ser uma festa, Joaquim. Tem aqui o vídeo do voto do Gilmar hoje. Quer que eu passe para os nossos leitores? Opa, maravilha. Ele cita inclusive, o próprio Intercept. É um trechinho só, tá, gente? Não vou botar o voto inteiro, porque é muita coisa. Só um minutinho. Vou projetar aqui a tela para vocês. Espera aí, só um pouquinho. Você está vendo minha tela, Joaquim? Tô vendo sua tela. Isso, eu estou vendo aqui. Já está vendo o Gilmar, né? Vou rodar aqui, tá? É um trecho só, tá, gente? Mas é que ele cita a Vaza Jato, acho que é interessante. Vamos lá. Vai perturbar. E tem gente que treme. Eu trouxe aqui o Intercept, é constrangedor, inclusive para alguns de nós. Porque, de fato, falam mal de nós. Chamam a nós de vagabundos. Queriam interferir na distribuição do processo. Falam mal do ministro Fachin. Todos os limites, mentindo, agredindo a corte, e nós temos que atender a Lava Jato. Vamos um pouco honrar as calças que vestimos. Perfeito, né, Joaquim? Maravilha. Vamos honrar a toga que vestimos. E ele está lembrando, ele está falando para o Barroso, né? Tentaram interferir na distribuição do processo, né? Ele está tentando interferir, ele está fazendo uma referência ao Barroso. E o Barroso está lá desmoralizado, né? Completamente desmoralizado, porque o papel do Barroso é uma vergonha. Para mim, eu digo para você, ele não é juiz. Ele é amiguinho do Dallagnol, não é juiz, não se comporta como ministro da Corte Suprema, jamais deveria ter vestido aquela toga, jamais, porque ele próprio desonrou tudo aquilo que ele dizia. Ele era um garantista antes, tá? O Barroso, quando assumiu, ele ouviu isso de um juiz federal. Ele tinha uma posição sempre falando: a prisão é exceção, ela é excepcional. Hoje ele defende a prisão
de todo mundo. Agora, é excepcional a prisão. Ele era um garantista, defender as garantias de todo cidadão, porque eu sempre falo, olha, começa com algumas pessoas que presas, algumas pessoas que você não gosta, mas isto chega muito próximo de você, porque uma justiça desmoralizada ou uma justiça em que o juiz pode fazer qualquer coisa, ele vai fazer, olha, numa ação sua, num caso seu, num caso particular, porque ele sabe que o juiz pode fazer qualquer coisa. Então, aí você vai aumentar a corrupção no judiciário fortemente. Você não tem controle. E esta fala do Gilmar, eu acho que foi muito bem colocada, mas eu sempre gosto de lembrar, né, Pedro, que o Gilmar tem culpa no cartório, viu, sobre tudo isso que está acontecendo. Gilmar não deixou Lula ser ministro, Gilmar, enfim, acelerou todo esse processo. Tem outros destaques do voto dele, vou só ressaltar aqui, porque a gente tem uma notinha no DCM, no julgamento do pedido de habeas corpus, o Gilmar disse o seguinte: o combate à corrupção é um compromisso de todos nós, mas não se pode combater a corrupção cometendo crimes. Ele disse isso iniciando o voto. As mensagens reveladas pelo site Intercept demonstram o que ele chamou de as entranhas do combate à corrupção, inclusive corrupções rasteiras, baixas, como, por exemplo, pedido de passagens, venda de palestras e coisas do tipo, Joaquim. Claro, porque você imaginar o seguinte, você estava usando, o que é a corrupção? A corrupção, você usa o cargo que você tem, a autoridade que você tem, para obter algum tipo de vantagem pessoal. O caso do Dallagnol, não há dúvida nenhuma. Quando fala de passagem, mas é muito mais do que isso, eu acho que o mais escandaloso foi ele discutir lá com outro procurador, o Robertson Pozzobon, como é que eles iam burlar a lei para ficarem ricos. Porque eles iam montar uma empresa ou iam montar um instituto, mas iam ficar ricos. E até aventar a possibilidade de, no futuro, alguém questionar, dizer, olha, mas foram vocês os donos dessa empresa, porque o procurador não pode ser gerente de uma empresa. Vocês são os donos dessa empresa. Aí o Pozzobon falou, olha, se nós chegarmos nesse nível de apuração, virem para cima de nós, é porque já terá dado muito certo, isto é, já terão ganhado muito dinheiro. E aí ele falou, então que venham. Então, isto é um comportamento corrupto. Ele está dizendo que ele está usando o cargo que ele ocupa, a visibilidade que ele tem, as relações que ele construiu como procurador para poder enriquecer. E, olha, o que não está, vamos dizer assim, não é uma proposta direta de corrupção como esta, mas é, sem dúvida, um comportamento corrupto, é o que ele fez em relação ao instituto que ele criou. Porque aquele instituto é dele, o Talmud. O instituto foi criado na igreja dele. Os diálogos mostram que é ele que decidia o que fazer, o que aquele instituto deveria fazer, quando deveria aparecer, quando não deveria aparecer. Era dele. Era um instituto laranja. E ele estava buscando recursos para esse instituto, inclusive de uma pessoa citada em delação. Então, olha, quando as pessoas falam é só palestra, não, palestra é o que apareceu, mas ele estava usando o cargo dele, a estrutura da procuradoria, para enriquecer. Agora, uma vergonha é que o Ministério Público soube disso e não tomou providência nenhuma. Nenhuma. Soube dos abusos da Lava Jato, soube dos abusos das palestras e não tomou providência. Então, mostra que é uma instituição que gosta de aparecer como se fosse uma instituição de combate à corrupção como nenhuma outra, que sem eles não há combate à corrupção. Na verdade, são importantíssimos, mas o combate à corrupção se dá permanentemente. Mas eles estavam dizendo isso e tendo um comportamento corrupto, porque estava abafando casos de corrupção da Lava Jato. E outra notícia importante, que também mostra a disposição do STF de enfrentar esta organização, que é uma organização, é uma quadrilha, viu? Porque como eles estão fazendo ali, tomando decisões que não são legais, você pode definir como uma quadrilha. Então, uma disposição, outro indício, né, sinal de que o STF
está enfrentando esta organização, a Lava Jato, é o inquérito lá das fake news, em que decidiram investigar o crime de falsidade ideológica naquele outdoor. Porque que é inclusive um discípulo do Dallagnol, que é o Diogo Castor de Matos, ele próprio estava usando um laranja, isso é falsidade ideológica, colocando no nome de outra pessoa que nem sabia, usou os dados de uma outra pessoa para encomendar e pagar por um outdoor que fazia elogio a ele, a Lava Jato, lá em Curitiba. Então, o STF já disse, já está investigando, e aí tem indício de crime de falsidade ideológica. Agora, por que o STF está fazendo isso? Porque o Ministério Público, através da sua corregedoria, não tem feito nada. O Conselho Nacional do Ministério Público não tem feito nada. Ficou passando a mão na cabeça do Carlos Fernando, quando o Carlos Fernando antecipava juízo de valor, já se referia às pessoas, inclusive ao Lula, como condenado antes mesmo de qualquer sentença, ele já fazia isso, e o Conselho Nacional não tomava nenhuma providência, deixava por isso mesmo, sempre passava a mão na cabeça. E a corregedoria do Ministério Público, muito pior. Eu acho, Pedro, que é preciso, essas pessoas vão ter que responder por os crimes que estão cometendo, ou que cometeram e talvez estejam ainda cometendo. Porque nós estamos falando, quando uma corregedoria deixa de investigar uma denúncia de crime, porque ela gosta de determinada pessoa, quer proteger determinada pessoa, ela está cometendo um crime de prevaricação, que é fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que seja do seu ofício, por alguma razão pessoal. E o Ministério Público mostrou que estava fazendo isso. Então, vai ter gente esperneando, e é hora de enquadrar essas pessoas. Essa Tameia Danelon, que é aquilo, meu Deus? Que é aquilo? A Tameia Danelon vestia a camisa amarela e ia para Paulista para pedir a cabeça da Dilma. E ela, pior, que ela ia e se apresentava como procuradora, como agente, como a autoridade da Lava Jato. E se propôs a escrever o impeachment do Gilmar para um advogado. Joaquim. Isso é conspiração, isso é ilegal, desvio de função, ela não é paga pela sociedade brasileira para ficar ajudando, no caso o advogado Modesto Carvalhosa, né, para ajudar um advogado assim, a conduzir uma ação contra um ministro do Supremo e que era inimigo dele, inimigo pessoal dele, e a Tameia Danelon se propôs a isso. É uma vergonha entre tantas outras que foram cometidas ao longo da Lava Jato. Enfim, nós estamos virando uma página. Agora, não é para fazer como se fez na época da ditadura militar, não, que virou uma página e se perdoou todo mundo. Tem que apurar as responsabilidades de cada um. Aquele que cometeu o crime tem que responder pelo crime que cometeu. Tem que responder. E se tiver que ser preso, que vá preso, porque isso seria saudável para a sociedade brasileira. Porque protegeram pessoas, perseguiram outras, e neste caso hoje, só retomando, é um caso, vamos dizer, de uma pessoa que era um gerente da Petrobras, não tem nenhuma exposição política, mas a decisão vale, ela tem, o maior efeito dela é simbólico, dizendo, nós vamos sim anular sentenças da Lava Jato, ponto final. Por quê? Porque a Lava Jato cometeu crimes, ela cometeu ilegalidade, e na justiça brasileira não se admite que se cometa crime, ainda que seja sob o pretexto de combater o crime. Ponto final. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, eu espero que até que esse procurador que foi nomeado lá, que ele também faça o papel dele, tá? E que enquadre a Lava Jato, e que eu não vejo nem razão nenhuma para existir. A Lava Jato, não. O combate à corrupção, sim, mas permanentemente. Certo, Pedro? Correto, Joaquim. Temos alguns superchats aqui dos nossos queridos leitores. José Tadeu Teixeira mandou um emoticonzinho aqui com uma pombinha mandando um joinha. Anabela Rocha, o que sobrará do Brasil depois desta triste era? I love Lula. Qual a tua resposta, Joaquim? O que eu disse é o seguinte, eu digo que essa triste era Bolsonaro, eu sempre falo da triste era Bolsonaro, que é o ano 1. Eu, honestamente, espero que eu não tenha que dizer, eu pensei nisso, o ano 2 da triste era Bolsonaro. Eu já pensei nisso. Que a gente fale o ano de outro governo, né?
Sim, que a gente fale, olha, lembra daquela era triste? Eu já pensei nisso, será que eu vou ter que falar o ano 2 da triste era Bolsonaro, 2020, depois 2021, o ano 3 da triste era Bolsonaro, o ano 4? Mas acho que essa onda da extrema-direita está passando também, viu? Eu quero falar um pouco até sobre isso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Trump está sendo acossado, viu? O pedido de impeachment, eu estava vendo os detalhes, um telefonema para o presidente da Ucrânia, uma situação muito constrangedora, viu? Os especialistas estão falando que não vai para frente, mas a acusação é grave, é atentado à segurança nacional e querendo prejudicar o filho do Joe Biden, que era o vice do Obama. Exato, não, e outra, ele está pedindo um favor por uma autoridade estrangeira. Imagina o que ele conversa com o Eduardo Bolsonaro, o que ele está conversando com o Jair Bolsonaro. Ele está pedindo um favor para interferir na política interna dos Estados Unidos. E isto retoma, é aquilo que todo mundo já sabia, que o Trump teve apoio externo, fala-se da época, falava-se até da Rússia, apoio externo para se eleger, para atacar a Hillary, para fazer a fábrica de fake news dele, a hackear muita gente, a mesma coisa aqui. Tá? E ele também se dizia aquilo naquela ocasião, ele sempre negou. Agora tem a gravação, né? A transcrição do telefonema dele. Agora, o que fala que não vai para frente é verdadeiro porque ele vai perder na Câmara. Só que ele tem maioria no Senado. Então, o Senado deve barrar o processo de impeachment. Porém... Tem o fim de mandato também, né, Joaquim? Mas ele está no processo de reeleição, mas aconteceu com o Nixon também tinha maioria, mas chegou no final que os republicanos mesmo disseram o seguinte, olha, nós não vamos te segurar. Então aí, quando o Nixon percebeu que não tinha mais apoio político, ele renunciou, porque se não renunciasse, ele sofreria o impeachment, seria alvo de impeachment. Renunciou. Então, o Trump começa hoje, as pessoas falando, e é verdadeiro, olha, tem a maioria no Senado, porém, você tem que imaginar o consenso da sociedade. Houve, de fato, quando houve essa perseguição ao PT, a partir da Lava Jato, se construiu um consenso falso, mas era um consenso de que era preciso punir o PT de fato. Então, muita gente achava que era isso mesmo que tinha que acontecer, não era nem um antipetista. Porque o Brasil estava inundado por um ambiente tóxico, doentio, da Lava Jato. A Lava Jato é que proporcionou isso. Estava contaminado que muita gente achava, criou um consenso que tinha que ser isso mesmo. Isso também já passou. Nos Estados Unidos, está passando aqui no Brasil. Muita gente hoje está dizendo, não era aquilo que me disseram. A Lava Jato é que cometia corrupção. Eles é que abusavam. Será que a condenação dele era justa? Já está se vendo que não. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Embora ele tenha hoje maioria no Senado, o político ele vai querer preservar o seu mandato aqui no Brasil e lá. Se houver pressão da sociedade, ninguém segura o Trump. E ele terá que passar a campanha agora, nessa fase de pré-campanha, se defendendo. E outra coisa, quando você fala que determinada pessoa disse tal coisa, tudo bem, fica a minha palavra contra a palavra do outro, tudo bem. Agora, quando tem a transcrição, e se tem a transcrição, tem o áudio. Então, isso deve ser divulgado. Né? Vale fazer um adendo. Essa transcrição não é um vazamento, tá, gente? Não. Houve uma denúncia na imprensa e a própria Casa Branca, para evitar que o escândalo se alastrasse, liberou a gravação. Isso. E lembra também no caso do Watergate. No Watergate houve uma adulteração daquilo que vazaram. Mas porque você tem que gravar as conversas, você tem, por legislação, por lei, você tem que gravar, guardar e-mail, e grava também reuniões. E naquela ocasião, ele também estava tentando obstruir a justiça, a investigação do Watergate. E aí, quando pediram essa transcrição, houve uma divulgação com distorção, tá? Com supressão. E aí, por isso é que disseram, não há dúvida de que cometeu o crime de obstrução de justiça. E aí depois ele foi até anistiado, né? Para ele renunciou, fez um acordo e o vice dele, que era o Ford, Gerald Ford, concedeu anistia para ele não ser preso, mas houve lá um acordo também nesse sentido naquela ocasião. Portanto, essa divulgação, as conversas do
presidente, elas são todas gravadas, os e-mails ficam preservados, isto para que, se houver algum interesse, a conversa dada a partir de telefonema oficial, tá? de telefone da Casa Branca, de telefone como presidente. E ele estava ali pedindo o apoio ao exterior, ao presidente do exterior. O que mostra, o que eu gostaria de falar é da ideia de que esta onda de extrema-direita está passando. O Trump, você veja que lá na Inglaterra, está numa dificuldade muito grande. A Suprema Corte de lá, por unanimidade, considerou que o primeiro-ministro cometeu um ato ilegal. Também lá está sofrendo a extrema-direita, porque a extrema-direita não atende os interesses da sua sociedade, em lugar nenhum. Você veja que na Itália, a extrema-direita, que eram todos amigos do Jair Bolsonaro, está perdendo. Em Israel, Netanyahu está perdendo. E vai acontecer isso com o Trump, porque a gente sente no ar novos ventos, né? Tem novos ventos soprando aí, que são ventos da liberdade, ventos da democracia, e é por isso que eu já disse hoje de manhã e reafirmo aqui que esta onda que está passando vai exigir também de quem está na outra ponta muita habilidade neste momento. Como, por exemplo, na Argentina, houve, inclusive, uma costura política muito importante lá. A principal líder era a Cristina Kirchner, ela decidiu sair vice e lançou a presidente uma outra pessoa, que é Alberto Fernandes. E isto por habilidade, porque o importante é o projeto. O importante, e o Lula diz isso, viu? O Lula, a preocupação que ele tem é com o Brasil, com a soberania do Brasil. E é para investir, olha, a palavra de ordem é essa: soberania, soberania, soberania. A Lava Jato foi uma organização que, entre outras coisas, ela investiu contra a soberania do Brasil. E isto também é algo que precisa ser investigado até do ponto de vista legal, do crime, porque o Janot chamou o Dallagnol e outros procuradores, Marcelo Miller, passou a mão no braço deles, foram todos para os Estados Unidos entregar provas contra a Petrobras, contra os interesses da Petrobras, e provas daquele jeito que eles apuraram, eles queriam destruir a Petrobras, foram lá e entregaram. Com isso, a Petrobras teve um prejuízo gigantesco, porque foi obrigada a fazer um acordo com acionistas estrangeiros e depois teve que entregar para o Deltan Dallagnol um cheque de 2,5 bilhões. Esse cheque, parte dele, com certeza, iria parar na igreja dele, na organização da igreja dele, a UD. Iria lá, porque era para isso, era para financiar campanhas que o Dallagnol escolheria. Quem é que vai fazer tal campanha? E daria todo esse dinheiro. Então, este povo ofereceu a uma potência estrangeira a nossa principal empresa, que foi construída com sangue, porque o Getúlio Vargas se matou, e dizem que se matou, uma das razões foi por ter investido muito na criação de uma empresa de petróleo, que era a Petrobras. Custou o suor de muita gente, o empenho de muita gente, e esse pessoal vai ter que ser responsabilizado pelo que fez. Pode demorar um pouquinho mais para isso, mas vai ter que ser feita essa revisão. Esse pessoal cometeu crime de lesa pátria, como está cometendo em outras áreas, mas na Petrobras isto ficou muito claro. O Brasil, eu gosto sempre de dizer isso, Pedro, foi lamentável o que aconteceu, porque o Brasil estava ali na antessala do desenvolvimento, entendeu? Dos países desenvolvidos. Um player importante, um ator importante do mundo, um ator importante da geopolítica mundial, e assim como todos aqueles que têm mais importância, mais voz, uma voz mais forte no mundo, estivessem chamando o Brasil para o Brasil participar, e o Brasil ia participar, já estava participando. Aí veio o Sérgio Moro, e veio essa turma aí da Lava Jato, dos procuradores, falou, não, isso aqui é um país corrupto, entendeu? A Petrobras é tudo corrupta, então vamos mudar tudo isso, e jogou o Brasil na lama. O preço mais alto que pagou não foi só o Lula, não, viu? Porque a gente não leva em consideração quantas pessoas perderam o emprego, por conta disso tiveram a família destroçada. Quantas pessoas, até suicídio ocorreu, o sujeito quando está sem perspectiva, porque o número de desempregados gerados por esta operação nefasta que foi a Lava Jato é gigantesco. Esse desemprego enorme que existe é por conta do ambiente criado pela Lava Jato.
Não tem nada a ver com o PT desarranjou as contas. Isso é mentira. Em 2014, o último ano de normalidade do governo da Dilma, as contas iam muito bem, o desemprego tinha ajustes a fazer, isso estava sendo feito, mas o desemprego era o menor da história. O menor da história. O Brasil cresceu e diz que não volta mais, pelo menos com esse governo de direita não vai voltar a crescer, naquela média que estava crescendo, que vinha desde o governo Lula, você pegando a média, dá de 2% a 3%, 3 pontos percentuais. Hoje, há quanto tempo o Brasil não tem esse crescimento? E não foi por conta que o PT desarrumou as contas, isso é uma mentira. Pelo contrário, o PT deixou reservas cambiais que seguram hoje o Brasil nesse momento mais difícil da crise. Reservas cambiais, 380 bilhões, segura o Brasil. É o que o Brasil não é alvo de ataque especulativo por conta disso, porque tem uma reserva vigorosa que foi acumulada naquele período. Hoje, você sai dos dados da dívida pública, que ultrapassou os 4 trilhões. Isso tudo no governo de agora. É o que está acontecendo agora. As contas estão desarrumadas agora, porque, na minha opinião, a Lava Jato produziu uma crise e esta crise era um projeto. Era uma crise, produzia essa crise, a classe política derrubou a Dilma a partir desta crise e agora não consegue recuperar. E nem vai recuperar, porque este projeto de direita, de extrema-direita, não atende os interesses do Brasil. Vai enriquecer o velho da van, esse vai ficar mais rico, tá? Vai enriquecer outros empresários aí, mas o grosso da população não. Não vai enriquecer o empresário a partir de vamos dizer assim, de um desenvolvimento do país como um todo. Vai enriquecer porque vai aumentar a perspectiva de lucro deles. Em cima do quê? Em cima do congelamento do salário mínimo, em cima da reforma da aposentadoria. Isso sim, esses vão ser enriquecidos, mas não atende, em hipótese nenhuma, os anseios do nosso povo. E o nosso país é isso. Nosso país é a gente que habita nele. E nós temos um território para cuidar e cuidar bem, e que esse território seja, os recursos gerados a partir desse território, que sejam melhor distribuídos. Não estamos falando em comunismo, não estamos falando em socialismo. Estamos falando em justiça social a partir de uma ação do Estado que é importante para regular o capital. Pedro, acho que podemos encerrar, né, meu amigo? Tem mais alguns superchats aqui, Joaquim, perdão. Moisés Oliveira, boa noite. Por que o Toffoli adiou o julgamento? É para modular a decisão? Algo pode mudar ainda? Silvia dos Santos, feliz pelo primeiro enquadramento da Lava Jato. Cláudia Silva mandou aqui uma contribuição. Malu, papo de cozinha, como doméstica, ganhava pouco. Minha casa chovia mais dentro do que fora. Danone era luxo, só miséria. Hoje sou governanta, ganho 10 mil por mês, viajei o Brasil, carro de 50 mil, bolsas, LV Lula, você mudou a minha história, você é o cara. Que legal. Que lindo, hein? História pessoal dela, que lindo. Parabéns a Malu, parabéns. E, Malu, você não foi a única. Muita gente que teve ascensão social, conversei com muita gente. Eu dei aula numa universidade, eu tinha uma posição muito crítica. Ali eu comecei a mudar um pouco a visão do que era o governo do Lula, porque um dia terminou a aula, uma visão muito crítica. Eu dava aula, então uma aluna se aproximou, veio conversar comigo, era negra, e ela falou: professor, eu sou a primeira pessoa da minha família que está fazendo faculdade, graças ao ProUni. Então, esse governo está fazendo coisas boas. Eu olhei, porque o jornalista é crítico, e deve ser crítico, né? Mas eu percebi que tinha alguma coisa diferente acontecendo no país. Eu estou falando para você, era 2005. Eu falei, tem alguma coisa diferente. E comecei a prestar atenção em outros movimentos. Depois, como jornalista, agora, recentemente, quando fui para o Sul acompanhar a caravana, conversei com pequenos agricultores, com várias pessoas lá que queriam cumprimentar o Lula, que contavam histórias como esta, histórias muito bonitas, porque é o que as pessoas querem. E isto desenvolve o país, entendeu? O que a Malu falou, com certeza ela gerou emprego, colocou dinheiro para circular e ajudou, inclusive, a fazer pessoas... Ela ficou bem, mas pode ter gente que ficou melhor ainda. E é assim que tem que ser um país. A economia tem que girar. E você gira a economia a partir da inclusão dos mais pobres. Este é o segredo que os Estados Unidos vamos dizer, descobriram na Guerra da Secessão. Quando eles acabaram com a escravidão, incluíram um contingente enorme de pessoas que não consumiam, incluíram no mercado. Evidentemente que só isso não basta. Porque se, de novo, quando os progressistas retomarem o poder aqui no Brasil, o governo no Brasil, de novo,
só olhar para o lado do consumo não vai resolver. E, não, na verdade, não olhou só para o lado do consumo. Não olhou, é injustiça falar isso. Porque houve uma inclusão de ensino, uma expansão do ensino superior, por exemplo, gigantesca, do ensino médio, do ensino técnico, mas é preciso também estar sempre atento para a conscientização, mas aí não depende só de governo, não, depende muito mais de partido político e de próprios movimentos sociais. Continuar sempre na resistência, isto é, vamos continuar organizando o nosso país e vamos continuar resistindo a tudo aquilo que seja contrário ao interesse nacional. Quero dizer para os leitores que eu também fui um dos privilegiados nesses anos Lula e Dilma. Foi a primeira vez que eu viajei para fora do país. Meu irmão também fez intercâmbio nesse período. Quero agradecer a todo mundo. Seu irmão foi ele fez até do governo Dilma. Do governo Dilma, e aquele curso para quem já é formado, né? Que seria... Ele fez o Ciências Sem Fronteiras no auge e ficou um ano e pouco no norte da Finlândia, com temperaturas de -30. E volta para o Brasil, ele desenvolve softwares, né, programas de software. Ele é formado em desenvolvimento de jogos. Hoje ele trabalha com línguas também, mas tem uma cota, inclusive, de pesquisa que você desenvolve no Brasil, né? Depois que você volta. Qualificou-se mais ainda. Teve uma qualificação, qualificou mais ainda. Eu conversei com um amigo meu que eu tinha, que era até... Ele não era nem petista, pelo contrário, ele é sociólogo, mas trabalhou um tempo na administração do PSDB, mas ele dizia sempre para o pai dele que foi operário, o pai dele. E o filho dele, formado em medicina nesse período aí do governo, de medicina pública, ele estava fazendo curso no exterior, no Ciências Sem Fronteiras, se não me engano, estava na Austrália, médico formado. Aí ele falou para o pai dele, falou, pai, você fala mal às vezes, até ele trabalhava no governo do PSDB, fala mal do PT, mas quando é que você imaginaria que o seu neto de um operário, faria um curso fora do Brasil, estaria formado em medicina e fora do Brasil? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Bonita a tua história, Pedro, bonita a história dos brasileiros que viveram esta época. E a gente tem algumas partes lá publicadas no DCM, depois dá uma fuçada lá que vocês acham. E nós temos que contar essa história, a gente dá testemunho daquilo que vive. Eu acabei de falar da aluna que eu tive, eu vivo do testemunho que eu dou, daquilo que eu vivo. O Brasil melhorou mesmo e vai voltar a viver dias felizes, com certeza, Pedro, tá bom? É isso mesmo, pessoal. Vamos encerrando aqui a participação. Vocês vão ter o Essencial com a Marília e o Kiko às 9 da noite. Obrigado a todo mundo que está comentando aqui. Para vocês não estranharem, eu e o Joaquim, a gente tem um acordo. Eu que estava descumprindo, mas às quintas-feiras eu estou aqui no Jornal das 7, tá, gente? Vida longa e próspera, Joaquim. É uma honra para todos nós, tá? Obrigado pela sua participação. Obrigado aí a todos vocês, amigos dessa comunidade progressista. Hoje foi, vamos dizer assim, mais uma vitória, tá? E haverá muitas outras. Não abaixe a cabeça, continue firme na luta, porque ninguém derrotou a gente, não. No ano passado não derrotou, porque a gente está aqui na luta, a gente vai virar esse jogo, já está virando esse jogo. Parabéns a todos vocês, tá? Obrigado e boa noite para vocês. Valeu, Pedro. Gente, até mais. Tchau, tchau.